Amém ou não amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos fechando esse ano de 2019. Eu gostaria de deixar aos irmãos uma palavra sobre o sentimento do dever cumprido. Em 2019, se nós fôssemos perguntar para uma dona de casa, uma mulher, mãe, tem seus filhos para cuidar, seu marido para também cuidar, ser esposa, ser mãe, talvez todo esse ano lavou, passou, cozinhou. Se fossem perguntar para essa dona de casa qual era o seu sentimento de dever cumprido, o que ela poderia nos dizer? Da mesma forma, se fôssemos perguntar para os filhos, os pais perguntassem para os filhos, quando eles fossem chegar em casa com seu boletim da escola, lhe perguntasse ao seu filho: e aí, meu filho, qual o seu sentimento de dever cumprido na escola? E aí, o que você pode me dizer, meu filho? Talvez muitos diriam: não foi tão fácil, mas eu consegui passar de ano. Outros talvez poderiam dizer outras coisas. Mas em 1960 havia um homem chamado Martin Luther King, um negro, que tinha um sentimento de dever cumprido em 1960, mas alguns anos atrás, na sua trajetória, ele estava vendo as injustiças acontecendo com os negros nos Estados Unidos, em que os negros não tinham lugar nem para ir no banheiro público, só poderiam usar o banheiro depois que o branco usasse. Não tinha lugar nem nos ônibus. Se tivesse um branco em pé, ele tinha que sentar, e tinha que levantar e dar lugar para um branco sentar. E os lugares para eles sentarem era lá no final do ônibus. Martin Luther King, ele se sentia muito injustiçado sendo um pastor negro. Ele lutou por uma causa para que houvesse uma igualdade naquele povo. E quando ele termina a sua trajetória de conquista, conseguiu unir as raças, conseguiu ter o apoio do governo. E se eu fosse perguntar para o pastor Martin Luther King qual era o seu sentimento de dever cumprido, com certeza ele está nos respondendo com um sorriso no seu rosto: valeu a pena. Valeu todo o esforço, valeu todo o sofrimento. Algumas pessoas morreram pisoteadas, mas valeu a pena chegar a esse final, esse desfeito desse mal em que estava acontecendo com essa classe negra. Se eu fosse perguntar ao Oscar Niemeyer, com seus 104 anos de idade, quando ele veio morrer, qual era o seu sentimento de dever cumprido em construir a grande cidade hoje de Brasília, um lugar que ninguém dava nada, e hoje está lá o nosso Distrito Federal, lá está o Congresso Nacional, o nosso então presidente, lá então toma as decisões para o nosso Brasil todo, e o mundo todo conheceu o Oscar Niemeyer pelas suas grandes construções como um arquiteto. E se eu fosse perguntar a ele, com seus 104 anos de idade, qual era o seu sentimento de dever cumprido? Com certeza, e ele sempre era uma pessoa feliz com aquilo que ele fez, idealizou, e com um sorriso no seu rosto ele dizia: valeu a pena. Pergunta agora para o seu irmão: e você? Qual o seu sentimento de dever cumprido? Valeu a pena você estar esse ano de 2019 na igreja do Senhor? Valeu a pena você abrir mão de muitas coisas em 2019 para estar na casa do Senhor servindo a Deus?
Será que você pode chegar no final de 2019 e ter o mesmo sentimento que Martin Luther King teve? Que Oscar Niemeyer, com suas grandes construções, seus feitos? Mas a palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo de número 6 ao versículo de número 8, conta a história de um dever cumprido, de um sentimento de um homem chamado Paulo. Quando ele escreve lá no versículo de número 8: combati o bom combate, guardei a fé. Se eu fosse perguntar para Paulo qual era o seu sentimento de dever cumprido, Paulo, depois das suas viagens missionárias, por ter passado por tantas lutas e dificuldades na vida, por ter enfrentado a igreja de Corinto, uma das igrejas mais difíceis para se lidar, Paulo. Você parou para pensar, uma pessoa que estava como Paulo dentro de uma igreja tentando colocar a palavra do Senhor, e havia uma oposição muito grande, uma resistência muito grande do povo de Deus, e Paulo mesmo assim ele não desistiu. E eu fosse perguntar a Paulo qual é o sentimento de dever cumprido, Paulo, e ele com certeza, como ele escreveu essa carta para Timóteo, o seu filho na fé, e passando o bastão para Timóteo, com certeza ele estava com o seu coração muito alegre por aquilo que ele tinha feito. E não foi tão difícil, como também não foi tão fácil, mas fazer a obra de Deus é prazerosa. Pergunte para o seu irmão: é prazeroso você fazer a obra de Deus? Tem sido um prazer para você servir ao Senhor? Ou servir para o Senhor tem sido um fardo na sua vida? Porque Paulo diz: combati o bom combate, guardei a fé, cumpri a minha carreira. É chegada a minha hora. Meu tempo já está chegado. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora pergunto para você, irmão: você já tem feito o que o Senhor tem determinado para você? Será que nós já podemos dizer que acabou a obra? Ou será que nós ainda estamos no início das obras que Deus tem nos colocado? Então esse sentimento de dever cumprido é muito importante para nós, irmãos. Assim como fosse perguntar para Davi, depois de ele ter enfrentado o gigante e sendo aplaudido por todas as mulheres que diziam: Saul matou os seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Davi era aplaudido e aclamado por todos por ser um bom soldado, mas o ciúme entrou no coração do rei Saul, e ao ponto de querer tirar a vida de um herói, a inveja. E Davi mesmo assim não desistiu do seu plano, do seu projeto, do seu chamado, porque Deus havia escolhido ele para ser o rei de Israel. Ele guardou aquilo em segredo. Você vê que Davi não expôs ao Saul e nem nenhum da família de Saul que ele seria o sucessor dele, do trono. Ele guardou aquilo em segredo, fugiu, se escondeu, foi perseguido, enfrentou a oposição dentro da sua própria casa, onde Absalão, o seu próprio filho, tentou tirar a sua própria vida. Mas se fôssemos perguntar para Davi nos seus últimos dias, se ele tinha cumprido o seu dever em deixar a planta do templo para construir o templo que foi construído pelo seu filho Salomão, uma das grandes obras, como as obras que Oscar Niemeyer construiu. Será que nós não estamos muito mais preocupados com outras coisas do que estarmos preocupados com cumprirmos um dever pela qual o Senhor nos confiou? Esse é o sentimento de dever cumprido. Chegar no final do ano de 2019 como um trabalho desse de jovens, você acha que você pode estar feliz com esse culto jovem de hoje? Pergunta para você: você está feliz por esse culto hoje, jovem? Será que esse culto jovem é a sua cara? Ou será que nós já estamos com aquele sentimento de dever cumprido, não preciso fazer mais nada? Já fiz,
já evangelizei, já convidei, já falei, eu já agora deixa outro fazer, meu papel já fiz, já cumpri meu dever. Esse sentimento de dever cumprido é para aqueles que realmente já terminaram a sua obra, como Davi terminou, né? Teve que entregar ao seu filho a planta da construção do templo, em que ele não terminou, não concluiu uma obra, mas ele começou aquela obra. Talvez tem coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir terminar, mas outros vão terminar, mas nós temos que começar a obra. Nós não podemos ficar parados num tempo, esperando que as coisas aconteçam e vendo as coisas indo de mal a pior, mas nós temos que continuar firmes e constantes, sabendo que nosso trabalho no Senhor não é em vão. Tudo que eu faço para Deus não é em vão. Eu sempre dizia isso dentro de um presídio, quando depois que chegavam as pessoas, saíam do presídio, e a gente ficava ali evangelizando, acompanhando aquelas pessoas, depois saíam, elas eram libertas, nem iam numa igreja prestar um culto de gratidão, nem ligar para dizer muito obrigado, diácono Anderson. Mas mesmo assim, por tudo isso que acontecia, isso nunca me desanimou, porque eu sei que a palavra é semeada, e naquele grande dia ela há de dar fruto na vida daquela pessoa, ela há de lembrar de tudo aquilo que Deus nos usou como instrumento e canal para a obra dele, porque tudo é para ele, a honra é dele, a glória é dele. O meu dever é cumprir aquilo que o Senhor me designou. Esse é o sentimento. Então, será que nós estamos realmente com esse sentimento de dever? Será que nós estamos dispostos a chegar ao final da nossa trajetória e fecharmos o ano de 2019 dizendo: estou feliz com aquilo que eu fiz nesse ano de 2019 para essa juventude? Será que aquilo que você fez para essa juventude foi o suficiente? Será que você não poderia ter feito mais? Ou será que aquilo que você tem feito realmente é o suficiente? Pastor, eu já estou muito feliz com o que eu estou fazendo para essa juventude. Para mim está bom. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. O que eu tenho feito já é o meu limite. Eu não posso fazer outra coisa. Chegarmos a um final de um culto jovem e olhar para o lado e vermos como estamos em torno de nós, temos de dizer o resultado: ainda falta muito a ser feito. Diga assim: ainda falta muito a ser feito. Eu não posso me conformar. Paulo mesmo disse em uma das suas cartas: não vos conformeis com este século, mas transformais pela boa renovação da vossa mente. Eu não posso olhar e ficar conformado com isso. Eu já sei, muitos me diziam, muitos pastores amigos meus dizem: pastor, quando inicia as férias escolares de dezembro, é o período da evasão da igreja. O senhor pode reparar, pastor. Eu já estou aqui há 8 anos, vou para 9 anos. Eu tenho reparado isso, que quando começa as férias escolares, quando começa o verão, as pessoas não congregam mais. Elas vão muito pouco à igreja, porque o interesse lá do mundo é muito maior do que o culto que você congrega todos os meses. Aí você quer passar as férias na praia, quer passar as férias com a família, com os parentes, com os primos, com os amigos, quer sair, quer ir para shopping, quer ir para cinema. Aí eu pergunto: e aonde está Deus? Está no meu coração, pastor. Eu não estou desviado. Eu tenho comunhão, eu leio a Bíblia, eu oro, eu escuto louvor lá na minha casa. Mas aonde você está congregando? Aonde você está tendo comunhão com seus irmãos? É o período que a igreja mais sofre financeiramente também. O período de janeiro e fevereiro, as entradas de dízimo e oferta de uma igreja são as mais baixas que tem. Por quê? Porque não sobra para Deus. O pastor acabou de pregar aqui sobre o livro de Malaquias. A gente não vai ter tempo para sobrar para Deus, porque tem o açaí para comprar, tem a roupa para comprar,
Tem a saída das praias para ir, imagina, verão, praia, quanto que se não gasta para ir para uma praia? É passeio, é a noite com um amigo, é uma pizza, é um lanche, é um podrão. E aí quando você vê, não tem para Deus. Mas Paulo mesmo disse na sua carta em Timóteo: cumpri o bom combate. Eu cumpri. Aquele sentimento de dever cumprido. Sabe, você dar conta de todas as coisas, porque tudo me é lícito. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Mas eu posso dar conta de todas elas. Um bom administrador, ele nunca deixa faltar o que é de Deus, porque Deus me falou: dá o que é de Deus e dá o que é de César. O que é de Deus, eu vou separar para o Senhor. É o meu tempo para Ele. A minha vontade de estar servindo ao Senhor, da mesma proporção que eu tenho vontade de sair, de passear, de aproveitar o verão, de aproveitar as minhas férias. Seria a mesma proporção de você ter para o Senhor. Então essa é você separar, é o dever cumprido, o sentimento de dever cumprido. Você terminar um final de semana, uma semana que você passou, e dizer: o que eu fiz para Deus nessa semana? Eu trabalhei, eu fui para casa, dormi, descansei, comi, bebi. E para Deus, o que eu fiz? Qual o seu sentimento de dever cumprido só nessa semana? Quantas almas estão perecendo, as pedras estão clamando, e não há quem possa falar do amor de Cristo? Será que nós podemos dormir com a cabeça no travesseiro e ter o sentimento de dever cumprido? Não, essa semana, olha, graças a Deus, eu preguei o Evangelho, eu fiz a minha parte com Deus, eu posso dormir de cabeça tranquilo, porque a Bíblia fala no livro de Salmos 4:8, porque em paz eu me deito e logo eu pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar com segurança. O sentimento de dever cumprido, o sentimento de chegar em casa e dizer: olha, eu tenho uma vida de equilíbrio, porque o cristão nem é muito nem pouco. Não adianta estar todo dia na igreja e não ter tempo para a família. Também não adianta estar o tempo todo tomando conta da tua família e não ter tempo para Deus. O cristão é conhecido pelo equilíbrio, nem muito e nem pouco, é o equilíbrio. A mesma proporção que você tem para os seus da sua casa é a mesma proporção que você tem que ter para os seus irmãos em Cristo Jesus, para a obra com Deus. E Paulo mesmo diz: é bom que o homem não case. Paulo deu conselho. Olha que coisa linda. Se eu tivesse ouvido Paulo, os conselhos de Paulo, hoje talvez não estaria passando porque eu passo hoje. Porque eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, né? Eu tenho que dar atenção para todos eles. Mas quando você escolhe não casar, você é livre. Você não tem nenhum impedimento que possa lhe impedir de fazer a obra do Senhor. Então, por isso, os jovens que ainda não escolheram ter uma vida de casados, aproveitem o máximo para fazer a obra do Senhor, porque vocês estão livres, vocês estão, sabe, com tempo demais para fazer a obra do Senhor. Enquanto nós, os casados, é mais difícil. O marido tem que cuidar, comprar as coisas, tem que pagar as contas, tem que trabalhar, tem que comprar, fazer reforma. A esposa tem que fazer comida, tem que lavar, tem que passar, tem que arrumar. E os jovens, no máximo que eles possam fazer, algumas tarefas que os pais designam para ele: arrumar a casa, lavar, passar. Talvez aquelas tarefas triviais, logo estão liberados. Eles não têm a responsabilidade que os adultos têm. E o tempo deles é muito maior do que aqueles que estão casados. Por isso que Paulo orientou a igreja em Corinto: é bom que o homem não case, porque se casar vai ter que cuidar do seu cônjuge em como agradar com as coisas do mundo. Depois que casa, tem que ir para o cinema, tem que ir para o shopping, tem que comprar roupa, tem que ter ao cuidar da beleza, da estética. Solteiro não, ele está livre. Mas ninguém gosta de ficar sozinho.
essa é a grande realidade. Todos nós queremos ter um companheiro para estarmos dividindo a nossa vida com ele. Então, para isso, nós temos que agora esforçar um pouco mais, se dedicar mais à obra, para que podemos chegar a esse final de ano e dizer assim: eu tenho um sentimento de dever cumprido. Graças a Deus, eu sei o que eu fiz para o Senhor. Não precisa ninguém dizer o que você fez ou deixou de fazer, mas é aquela questão da consciência. O que a sua consciência te diz sobre isso? O que a tua consciência te disse que você fez ou que você não fez? Porque a palavra mesmo, Paulo mesmo disse à igreja de Coríntios: examine-se o homem a si mesmo. Examine. Não precisa ninguém examinar você, mas é você se examinar a si próprio, olhar para dentro de você e ver o que você fez, o que você deixou de fazer. E aquilo que estava ao seu alcance e aquilo que talvez não estava no seu alcance. É aquele sentimento que nós temos que ter e aquela consciência. Porque a consciência, irmão, é muito importante, porque naquele grande dia vai abrir um livro. Os livros vão ser abertos. Dizem os historiadores, teólogos, são 9 livros que serão abertos. E um desses 9 fala sobre o livro da consciência. Por isso, Tiago diz: o bem, se você pode fazer o bem e não faz, você está o quê? Pecando. Consciência é aquilo. Só que você pode ter feito bem, ajudar o próximo, fazer a obra de Deus e não fez, você está pecando. É consciência. E esse sentimento de dever nós temos que ter dentro do nosso coração, nos projetar para o ano que virá, refletindo e analisando aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que não deu certo, se eu posso melhorar para dar certo, ou talvez excluir completamente, porque não ficar insistindo, né? Aquela coisa, a gente fica insistindo em fazer a mesma coisa o ano todo, a vida toda, e sabe que não dá certo, e a gente fica insistindo naquilo. Pastor, a Bíblia fala que nós temos que ser persistente, perseverar, mas está na cara que aquilo está errado. Você quer continuar insistindo no erro? Não tem como. Então nós temos que mudar um pouco a nossa mentalidade, para que eu possa ter um sentimento de dever cumprido. Valeu a pena 2019. Eu alegro muito meu coração por esse ano de 2019, por tudo aquilo que eu pude realizar na casa do Senhor, na obra de Deus. Poderia ter feito mais? Poderia ter ido a outros lugares que talvez eu não fui esse ano para fazer a obra de Deus? Poderia. Mas eu tenho um sentimento de dever cumprido, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos estar de pé, irmãos? Vamos orar? Na virada do ano nós vamos trazer o nosso projeto de fé. E eu gostaria que você, nessa virada do ano, colocasse o projeto de fé para a juventude. Porque nós colocamos nosso projeto pessoal. Poucos colocam o projeto de fé para o trabalho jovem. O que você pretende fazer para ajudar essa juventude? Aonde você pretende chegar? Então coloque no seu projeto de fé algo para essa juventude. Idealize, faça como Oscar Niemeyer, faça como pastor Martin Luther King. Seja um exemplo de um cristão fiel como o apóstolo Paulo. Que nós possamos fazer a diferença, irmão. Que nós possamos fazer a diferença. A juventude em 2020 vai ter cara nova, com certeza que vai ter. Porque aquilo que deu certo, nós vamos continuar fazendo. Mas aquilo que não deu certo, a gente vai mudar, a gente vai tentar fazer coisas novas. Porque a juventude não pode ficar estagnada, parada. A juventude tem que ter, algo novo todo culto, todo mês. Eu oro para Deus falar com você,
Eu oro para que o Senhor fale ao teu coração, meu irmão. Eu vou abrir o texto da palavra para que não fique só nas minhas palavras. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Coloca a mão no teu coração e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, pelos grandes ensinamentos do apóstolo Paulo, deixando um legado para a sua igreja, Senhor, o sentimento de dever cumprido, em terminar a carreira, os seus últimos dias, mas com o sentimento de dever cumprido, ter feito aquilo que o Senhor designou para ele. Estamos aqui hoje, Senhor, nesse último culto jovem de 2019. Me alegro muito no meu coração pelo dever que foi feito. Muitas coisas que me coloquei para fazer nesse ano de 2019. Me alegro no meu coração, Senhor, com esse sentimento de dever realizado nesse ano de 2019. Assim, Deus, desejo para cada irmão, cada irmã, Senhor, que 2020 possamos fazer melhor do que nós fizemos em 2019. Que possamos, ó Deus, avaliar tudo aquilo que aconteceu em 2019, esse ano, Senhor, e nos projetar para um ano melhor. Que fica, Deus, em nós esse sentimento de 2019, um dever cumprido. Não foi fácil. Não foi fácil. Sabemos que foi um ano muito difícil. Mas nós estaremos entrando agora no início do ano, sabendo que é um período da evasão da tua igreja, onde muitas pessoas não querem congregar. Passeio, viagem, férias. Como se Deus tirasse férias. Como se o diabo tirasse férias. Mas que nós possamos, como a igreja de Jesus Cristo, combater o bom combate, guardar a fé, estarmos firmes, constantes na tua obra, sabendo que tudo aquilo que nós estamos fazendo não é em vão para o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda a tua igreja, Deus, a cumprir o ID do Senhor. Que venhamos, ó Deus, ganhar as almas. Que venhamos ganhar jovens. E essa igreja, Senhor, possa fazer a diferença. Que nós também possamos estar mais firmes na tua obra. Firmes no Senhor, firmes na fé. Pois, ó Deus, como o vento sopra de um lado para o outro, procurando dispersar os seus, mas que nós sejamos como uma palmeira que enverga, mas não quebra, e sejamos como a árvore cedro no Líbano. Quanto mais as lutas, mais profundidade nós temos no Senhor. Que essa seja a igreja e a juventude ideal para a sua casa, Senhor. Ao encontro daqueles que não puderam estar aqui nesta noite, aqueles que resolveram, Deus, aproveitar as férias, mas que o Espírito Santo possa falar ao coração de cada irmão, cada irmã que não pôde estar aqui nesta noite. Cada jovem que está em casa e que deixou de estar na tua casa nesta noite, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa, no encontro de cada um deles, venha falar melhor o coração de cada um dos nossos irmãos. E nós, como
Irmãos, que aqui estamos reunidos nesta noite, possamos sair daqui, Senhor, melhores como nós entramos, alegres por estarmos na tua casa, Senhor, alegre por estarmos, ó Deus, fechando esse ano de 2019, esse último culto jovem do ano, melhores como nós iniciamos o ano, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Agora me dê o retorno de paz, segurança em nossos lares, nos guardando, livrando de todo mal. E assim nós oramos, todos digam: Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até 2020.